Olá, meus queridos, estamos no terceiro ano, tudo bem com vocês? Prepare-se, porque agora é uma aula de filosofia. Vamos lá então, módulo 20. Tá na página 22, tá? Módulo 20. Inteligência espiritual. Como assim, professor? Vocês nunca ouviram esse termo? O coeficiente de inteligência espiritual é algo assim moderno, novo. Interessante isso, né? Porque eu tenho certeza que você já ouviu essa história de a pessoa tem que ter uma inteligência emocional, controlar suas emoções e utilizar-se da razão diante da emoção, tá? Ou a inteligência, posso dizer, psicomotora, né, nos esportes, você sabe utilizar muito bem o movimento do seu corpo, as habilidades físicas, tá bom? Mas também existe a inteligência espiritual, ao termo. Bom, veja bem então. Inteligência espiritual, ó, o termo inteligência é só a capacidade de compreensão, de consciência. Espiritual, vem de espírito. Tá parecendo religião? Não necessariamente, meus queridos. Essa questão de espiritualidade, tá? É algo muito importante que faz parte da natureza humana. Essa busca que o ser humano tem de algo que ele considera superior, tá bom? É natural o ser humano, você já estudou história, a religião caminhar junto com a história da humanidade, tá? Lá no século XVIII, como alguns gostam de estudar, o século XVIII, o iluminismo, tudo isso, muitos acreditaram que a ciência iria vencer a religião, que praticamente iria acabar a religião, essa busca do ser humano pela espiritualidade, tudo isso, porque a ciência iria dominar os dogmas, não religiosos, mas científicos. Mas vemos que não, tá bom? Vamos lá então? Então, é inteligência espiritual. A pessoa que tem uma inteligência espiritual, é importante salientar para vocês que é aquela pessoa que tem uma capacidade de compreender a religião, o sentimento daquela outra pessoa, tá bom? Tem um pouco também de a pessoa para ter inteligência espiritual tem que ter alteridade também. Lembra da alteridade? É você se posicionar, você entender o outro, se colocar no outro para compreender o outro, tá bom? Empatia também. Vamos lá então, meus queridos. É importante então compreender então que a inteligência espiritual é você ter a fé, você buscar a Deus, tá bom? É muito importante isso. Vamos lá então. E é interessante aqui na apostila de vocês tem o poder da razão. Então nessa aula vamos compreender a importância e a visão da razão. Então, primeiro vamos analisar o conceito da razão, tá bom? Então, o que seria razão? Tá bom? Para compreender melhor, a razão é o oposto da emoção, tá bom? Se você é aquela pessoa que age muito pela emoção, toma cuidado, é o coração enganoso, meus queridos, minhas queridas, tá bom? Se você, vamos dar um exemplo, geralmente eu passo esse exemplo. Você se apaixona por aquela pessoa. Vamos lá, imagine aquela pessoa que você é apaixonado, tá bom? Ou apaixonada. Imaginou? Você tá pensando dela somente de forma emocional ou racional? Fica a questão aí, tá bom? Ela é uma boa pessoa? Vai dar certo o relacionamento? É difícil de saber isso. Mas é recíproco esse afeto? Você está pensando de forma racional ou está somente no amor platônico? Entendeu? Tá bom? Mas vamos compreender a importância da razão, tá? Então, hoje estamos certos que a razão nos convida à discussão e nos incita ao questionamento e à
problematização relativos ao mundo e ao universo que nos cercam. A razão olha que chique, ó. A razão é a arma precisa no combate ao saber dogmático. É fonte de inspiração no departamento de consciências alienadas e na busca criativa de soluções para os problemas humanos. Tá bom? É por isso que a ciência ela deve ser analisada sob a perspectiva racional. Tá bom? Eu estou falando da ciência. E sobre a questão da sua religião, da sua fé? A sua fé tem que ser baseada somente na razão e experiência. Então, ou os dois. Tá bom? O que seria uma fé sem razão? Seria uma fé cega. É você somente acreditar e não questionar. E isso é uma afronta ao pensamento filosófico, porque a filosofia é justamente você questionar, analisar. Não tenha medo, tá bom? É interessante que Deus, ele permitiu o livre-arbítrio. Ou seja, então Deus permite e dá importância aos seus pensamentos, suas ideias. Ele quer conversar com você, tá bom? Então seja sincero com o seu Deus. Fica a dica, tá? Então eu vou citar alguns autores aqui, vou citar 4, tá? Que está aqui. O Edmund Husserl, ele passa aqui, ó, o pensamento dele aqui. Então a razão seria mais assim, fatos argumentativos, objetivos, tá? Que amplia-se para a consciência. Resumindo, segundo essa filosofia, muitos chamam de a filosofia husserliana, vê a razão como uma razão subjetiva, capaz de moldar o mundo como racionalidade objetiva. Ou seja, para ele, o sentido objetivo do mundo depende do sentido que a razão lhe dá. Então, para ele usa um termo razão subjetiva. Por quê? Talvez a minha razão é diferente da sua razão. A minha opinião a respeito de um assunto, devido à minha construção de pensamento, tá bom? Relacionado com uma experiência de vida, com a minha cultura, pode ser diferente da sua, tá bom? Então, para ele, uma razão é mais subjetiva, mas ele demonstra, assim, o interesse que existe entre a relação do mundo externo e minha compreensão, tá? Não somos robôs, que é algo somente objetivo, programático, tá? Ou seja, uma programação, não, tá? Nós temos sentimentos, tá bom? E isso, querendo, não interfere em nossas condutas, em nossas ideias, tá bom? John Locke, que é o pai do liberalismo, né? Ele valorizava muito a questão da experiência, tá? Vamos deixar claro isso, porque ele deu o exemplo até da folha branca, que para ele, o ser humano, ele nasce sem saber de nada, e tudo é construído, os seus valores, a sua experiência. É diferente das ideias platônicas, que existe um conhecimento antes mesmo da sua existência, tá? E nós buscamos acessar esse conhecimento através de estudos. Para ele não, é uma folha branca, tá? Você que escreve o seu destino. Uau, achei que isso, né? Ou seja, você que, através da experiência, você vai desenvolvendo a sua personalidade, vamos compreender assim, mas ele dá importância assim à razão, não somente à experiência, tá? Apesar de supervalorizar a experiência na apreensão do conhecimento, esse combatente do absolutismo, lembra que ele, né, ele lutou liberalismo. O que é liberalismo? É liberar, soltar tudo? Não. Em especial a sua liberdade de expressão, de ideias. Era muito a favor disso. Ele tem até uns questionamentos muito interessantes dele, porque ele pode até discordar das suas ideias, tá? Mas ele vai defender que essas ideias possam ter a liberdade de ser expressadas,
tá bom? Discutidas. Então é contra o absolutismo, né? Então, mas o que ele define então a razão? Ele define a razão como a matéria-prima do conhecimento. Ou seja, o conhecimento só pode ser produzido e transformado, né, replicado, utilizando-se o quê? Da razão. Tá? Então a razão é algo que orienta. Tá bom? Vamos agora de Hegel. Hegel, é importante destacar o Hegel que mais razão e menos emoção. Foca nisso. Mais razão, menos emoção. Tá bom? Aqui ele entende também que a razão seria um orientador. Tá bom? A razão orienta e enriquece o ser na medida em que acumula conhecimento sobre si mesmo. A razão, diz ele, é poder totalmente autônomo, sendo capaz de ocasionar mudanças na história, mediando conflitos e contradições, e é ela quem condiciona e determina a sociedade. Então, para ele, a construção da história, tá, não é somente algo voltado para interesses pessoais, emocionais, de líderes, enfim. A sociedade, os avanços da sociedade, em algumas épocas, pode até demorar mais tempo, mas é buscando razão. Você pode questionar isso, tá bom? Mas ele acredita na questão da razão humana, tá bom? E é interessante que ele coloca aqui que o ideal é a harmonia entre a verdade objetiva e a verdade subjetiva. Você consegue diferenciar isso? Né? Ó, verdade objetiva é algo que é correto, o que é sabido. Tá? Vou dar um exemplo para você. A lei da gravidade é algo que é objetivo. Você sabe que vai acontecer isso. Se você pegar uma maçã esperta, pegou a maçã vai subir ou descer se você tirar a sua mão. Vai descer, lei da gravidade. Então seria uma verdade objetiva. E a subjetiva está mais relacionada. O que é subjetivo? É algo que é pessoal. Tá bom? Ó, ele fala entre o mundo exterior e a consciência, entre as coisas e as ideias, e entre o objeto e o sujeito. Então, para ele, a construção da razão é uma inter-relação entre o seu eu com tudo que você tem acesso. Tá bom? Interessante esse aspecto. Tá bom? Tem o Leibniz classifica a razão em uma categoria denominada de verdades de razão. Essas verdades, embora sejam inatas, não aparecem prontas no nascimento, nem são expressas em cálculos complexos realizados por bebês. Antes representa a potencialidade racional e essencialmente intelectual para conhecer e formular ideias independentes das experiências. Tá bom? Então, ele acredita também que a razão seria o caminho. Tá bom? Como fosse... Outro termo que ele coloca é a razão suficiente. Declara o que pode ser julgado como verdadeiro e ajuda a diferenciar os mais diversos graus de conhecimento. Tá? Ele já aproxima mais da ideia de Platão. Né? Não tanto como Platão. Porque Platão, se eu pensar bem, Platão ele meio que viaja um pouco. Né? Ele foge um pouco do pensamento racional. Mas para ele acredita que o ser humano já tem uma capacidade, né, de compreender e aprender. Tá? Isso é fato. Você pegar um ser humano, um macaco, um golfinho e colocar expressões geométricas, as chances de um ser humano aprender de forma mais rápida e ainda não somente aprender e passar adiante esse conhecimento, né? Isso é um dos maiores motivos, um dos principais motivos que diferenciam nós dos outros animais, porque somos animais, sim. Tem alguns que é bem animal. Tá bom? Então, eu passei para vocês, então, falei um pouco sobre a inteligência espiritual, que é uma capacidade que a pessoa tem de compreender
e dar a importância da existência de um algo superior, tá bom? E também a pessoa que tem inteligência espiritual, meus queridos, ela tem tolerância ao outro, tá bom? Ela não vai querer impor o seu conhecimento. Essas pessoas fundamentalistas, no sentido fanáticas, no sentido assim de vou atacar você porque você tem uma ideia diferente da minha, tá bom? Essas pessoas não têm uma inteligência espiritual, nem emocional, enfim, tá bom? Mas a inteligência espiritual é a capacidade que tem de ter uma relação com Deus, tá? E saber se relacionar também com as pessoas, né? Jesus já lembra de Jesus, né? Amar a Deus e amar os irmãos, o amor. Fica a dica, tá? Vimos também a importância da razão, vimos a razão sob a ótica de alguns autores como Husserl, Locke, o Engel e Leibniz, tá bom? De 4 autores. Nas próximas aulas vamos continuar com esse tema. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula. E lembra, vamos buscar ter uma inteligência espiritual, não somente emocional, psicomotora, tá bom? Racional. Vamos também ter uma inteligência espiritual, tá bom? Uma espiritualidade é muito importante, tá bom? Até mais, tchau para vocês.